Afinal, como Freud trabalhava? Isso é uma curiosidade que muita gente tem. Eu encontrei um fragmento muito interessante contado por uma pessoa aqui na cidade de São Paulo. Então vamos lá. Há um ditado italiano que diz: Se non è vero, è bene trovato. Ou seja, algumas histórias são tão boas que não importa se são ou não verdadeiras, pois, de certo modo, ilustram a verdade mais fielmente do que os fatos podem fazê-lo. Conto então uma história sobre Sigmund Freud que me foi relatado por um amigo há muitos anos. Este, por seu turno, a ouviu de uma velha senhora que teria conhecido Freud quando tinha apenas 15 anos, ao acompanhar sua tia a uma consulta com o famoso médico vienense. Entre as palavras dele e este texto, haveria então não mais que 3 intermediários, o que não é muito se pensarmos que tal evento ocorreu, pelos meus cálculos, entre 1920 e 1925. Meu amigo assinava o contrato de aluguel de um apartamento em São Paulo, quando conheceu a senhora em questão. Ao saber que ele era analista em informação, ela se apresentou em dizer que era psicóloga também, tinha estudado com o psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget e havia conhecido Sigmund Freud. Segundo contou, sua tia era uma mulher muito bonita, de uns 30 anos, que já tinha procurado vários médicos devido a dores cuja causa nenhum deles havia encontrado. Com relutância, marcou uma consulta com o Dr. Freud, controverso especialista em doenças nervosas de Viena. Ao encontrar o psicanalista, declarou com impertinência sua falta de confiança na psicanálise. Se é verdade que o senhor trata só com as palavras, Dr. Freud, isso será inútil. Não acredito que meras palavras tenham poder sobre as minhas dores no corpo. O experiente médico teria se mantido imperturbável. Perguntou sobre o que a trazia ali, quando suas dores tinham começado, onde era, se e quando mudavam de intensidade, quais tratamentos tinha tentado, se tinha outros incômodos e também sobre sua vida em geral. Quando pareceu satisfeito, iniciou um discurso um pouco surpreendente para ambos. Vejo que a senhora, apesar dos males que a afligem, é de rara beleza. Isso não deve ter lhe escapado, uma vez que, imagino eu, não devem ser poucas as expressões de admiração e as consequentes investidas dos cavalheiros de nossa cidade. Sua pele é de uma textura extremamente delicada e saudável. Nisso, Freud se levantou, pegou um espelho que mantinha pendurado no ferrolho da janela e o aproximou da dama, oferecendo a imagem da qual falava à jovem senhora, visivelmente lisonjeada. Observe, trata-se mesmo de uma beleza pouco comum, algo oriental, com grandes olhos negros e ligeiramente oblíquos. On dirait la beauté d'un des Égyptiens, disse em elogio, na língua francesa, eu diria uma beleza de uma deusa egípcia, com uma espécie de apoteose ao momento sublime que aquele rosto capturava. Observe, minha senhora, e não se esqueça jamais desse momento. Ele é a própria imagem do ápice da beleza feminina encarnada em um rosto simplesmente perfeito. Nisso, com efeito, a expressão da jovem havia se transformado. Seus olhos brilhavam, seu rubor saudável indicava uma felicidade vivaz e satisfeita. Ela estava simplesmente exuberante e deliciava com o que via e com o que ouvia. Contudo, continuou com outro tom de voz. Se examinarmos com cuidado, será possível notar que os primeiros sinais de velhice já se anunciam sutilmente. Veja bem, disse, aproximando o espelho do olhar hesitante da jovem. Um pequeno, mas indisfarçável reticulado se irradia do canto das pálpebras e dos lábios. A angústia da moça ao confirmar aquelas marcas no espelho a sulcava um pouco mais. Dr. Freud tinha experiência em detectar os sinais mínimos de perturbação interior. Bastou que indicasse as poucas irregularidades da pele para que as lágrimas brotassem dos olhos baços da infeliz. Talvez o que vi agora seja meramente fruto de sua aflição diante da verdade, que nosso melhor tempo é como um só dia de sol antes de um longo inverno de decadência contínua. Nisso, a jovem senhora já contemplava outra imagem. Seu nariz e olhos, inchados com o choro e a fronte, avermelhada com a tensão de fato, pareciam confirmar a profissão do psicanalista. Foi então que o tom de voz de novo mudou e assumiu um ar benevolente e carinhoso. A senhora se recorda do rosto divino que viu há pouco neste mesmo espelho, minha cara? Ela acenou afirmativamente com a cabeça, incapaz de falar. Pois bem, minha senhora, ela se transformou na imagem que você vê agora, apenas com o poder das palavras.
Então, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode extrair desse pequeno fragmento, dessa historieta, que, aliás, sobreviveu por quase 100 anos e chegou aqui em São Paulo, o que a gente pode extrair? De que as palavras têm poder. As palavras têm um poder mágico que pode derrubar alguém ou também levantar alguém. Então, precisamos ter carinho, ter cuidado com as palavras.